Cidade FM, no combate ao coronavírus. O show da manhã começa no combate ao coronavírus. A Cidade FM atualizando os números de Itu e região, do Brasil e do mundo. Comigo, Luciano Veiga, nesta manhã de segunda-feira, para começar a semana. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Mais uma semana se iniciando aqui, uma ótima manhã para todo mundo que acompanha a Cidade FM. Pois é, mais uma edição da Cidade no combate ao coronavírus. Começando a partir de agora a atualizar você, ouvinte da Cidade FM. Estamos ao vivo no Facebook também, facebook.com/Rádio Cidade Itu, com imagem do estúdio principal da Cidade FM. A gente já começa trazendo os números atualizados da cidade de Itu. Infelizmente, 3 novas mortes pela Covid-19. Pois é, Renato, esse é o último boletim oficial divulgado pela Prefeitura. Foi na sexta-feira à tarde, finalzinho da tarde normalmente. A Prefeitura de Itu divulga os números da cidade. Não tivemos no fim de semana. Em relação ao último boletim que havíamos informado aqui, eram 347 casos, agora são 368, 21 novos casos confirmados e 3 novas mortes, subindo o total para 29 óbitos na sexta-feira. Os 3 óbitos recentes de 3 homens com doenças pré-existentes de 62, 77 e 72 anos. 78 anos, melhor dizendo, a última vítima. Então, Itu tem 368 confirmados, 29 óbitos. Entre os confirmados, 281 pessoas já se curaram da doença. Segundo o último boletim, 52 casos suspeitos seguem aguardando resultados de exames. Entre eles, 12 estão em internação clínica e 11 casos suspeitos em UTI. Renato. 8h05, os números agora da cidade de Sorocaba. São mais de 3.000 casos confirmados, 92 mortes e mais uma confirmada ontem. Pois é, Renato, até o último boletim, né, quando informávamos aqui na sexta-feira 2.779 casos, hoje já são 3.278. Na sexta-feira, o último programa que a gente fez, eram 88 óbitos. Agora são 92 mortes no total. A Prefeitura registrou mais uma morte ontem em Sorocaba, confirmada com o novo coronavírus. Já os casos de confirmação da doença passaram de 3.240 do sábado para 3.278. Os óbitos aumentaram para 92. Sorocaba recebeu a notificação só ontem de mais 38 novos casos confirmados. Deste total, 88 estão internados, sendo 28 em UTI, e o total de pessoas em recuperação ou isolamento domiciliar é 339. Já os recuperados totalizam 2.759. A cidade também tem 252 pessoas suspeitas de contaminação pelo coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 85 estão internados em hospitais da cidade, sendo 24 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 8. Também ontem a cidade contabilizou mais uma morte. A vítima, um homem de 73 anos sem comorbidades. Renato. São 8h07, atualizando agora a cidade de Salto. A última atualização também na sexta-feira. Exatamente, Salto divulgou na sexta-feira mais uma atualização ruim, porque foram inclusos aí 2 novas mortes, chegando a 4 no total. Salto com 4 óbitos confirmados agora, 137 casos confirmados no total. Entre eles, 72 pacientes já se curaram da doença. 27 casos seguem aguardando os resultados de exames em Salto. Renato. Porto Feliz parece dar uma estabilizada aí nos números atualizados, hein, Luciano? Porto Feliz segue com poucos números acrescentados diariamente, chegando a 176 no total. Eram 167 no sábado, 176 no total de casos confirmados. O número de curados em Porto Feliz já são 115. Os casos em isolamento domiciliar, 52, 5 em internação clínica e 4 na UTI. O número de óbitos permanece já há um bom tempo em 3, Renato. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames em Porto Feliz são 84, sendo 75 em isolamento domiciliar, 7 em internação clínica e 2 em UTI. Cidade de Indaiatuba também atualizou os números na data de ontem e confirmou mais um óbito. Pois é, Indaiatuba confirmou esse óbito. Trata-se de um homem de 82 anos, era diabético e hipertenso. Com isso, a cidade passou para 50 óbitos confirmados.
até o momento. E tem mais um óbito suspeito aguardando resultados de exames. Os casos confirmados no total em Indaiatuba, 897. 27 desses casos seguem internados. Os casos suspeitos, 490, que estão aguardando resultados de exames. 37 estão em internação clínica, 27 em UTI. Indaiatuba já tem 820 pacientes curados da doença até o momento. 8h09, a Cidade FM no combate ao coronavírus. Para você que chegou agora aqui na Cidade FM, atualizando os números da nossa região. Vamos para Jundiaí, que até o momento tem 2.891 pessoas aí confirmadas com a Covid-19, porém mais 3 óbitos confirmados. É isso aí, Renato. Só ontem foram confirmados 3 óbitos em Jundiaí. Os números não param de aumentar todos os dias. Um homem de 82 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, uma mulher de 64 anos com doença cardiovascular crônica e diabetes e um homem de 75 anos com doença cardiovascular crônica. 3 óbitos registrados ontem, subindo para 149 o total de óbitos em Jundiaí. Além de 2.239 pacientes já curados, e como você disse, o número total em Jundiaí, 2.891 pessoas já contraíram o coronavírus em Jundiaí. 8h10 na Cidade FM, agora para a cidade de Votorantim. Vamos para Votorantim, que não atualizou os números no fim de semana, atualização do dia 19. Atualização da sexta-feira, como você bem disse, 336 casos confirmados em Votorantim, entre eles 232 já se recuperaram, 71 seguem em isolamento domiciliar, 16 estão internados na UTI, sendo 2 em UTI, né? Entre os 16, 2 estão na UTI, e Votorantim tem até o momento 17 óbitos confirmados. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames são 88, sendo 14 internados, 2 estão em UTI. 8h11 na Cidade FM. Os números agora da cidade de Cabriúva também, que tem a última atualização da sexta-feira ainda. Hoje, né? Devem atualizar e amanhã a gente passa para você ouvinte cidade. Exatamente. Cabriúva também atualizando na sexta. 190 casos confirmados. Tivemos aquele caso do frigorífico em Cabriúva que foi interditado. Metade dos casos confirmados na cidade são praticamente de pessoas que trabalhavam no frigorífico. Cabriúva registrou também mais uma morte, Renato, chegando a 6 óbitos no total na cidade de Cabriúva e ainda tem mais 4 sendo investigadas. A cidade de Cabriúva, portanto, 190 casos confirmados, 6 mortes registradas, 81 pacientes recuperados até o momento. Os casos suspeitos são 62. Vamos então já atualizar aqui os números do Brasil e também de São Paulo, Luciano? Vamos lá, Renato. O Brasil chegando a marca de 50.617 mortes, marca lamentável essa, né? Passamos de 1 milhão, falamos aqui na sexta-feira que provavelmente no fim de semana passaríamos de 1 milhão de casos confirmados. Portanto, o Brasil contabilizou 641 óbitos por Covid e 17.459 novos casos confirmados de coronavírus, segundo o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Com esses dados, o Brasil chegou a 50.617 pessoas que perderam suas vidas pela doença. E 1.085.038 casos de pessoas infectadas até o momento. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, 549.386 pessoas já se recuperaram da doença. Aí dá um pouco mais da metade dos infectados até o momento. Pelos números divulgados, o Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o estado de São Paulo teve aí um número de óbitos registrado, chegou a ontem a 12.588 mortes, só no estado de São Paulo. Em 24 horas foram 94 novas mortes em decorrência da doença. Já o número de infectados subiu de 215.793 para 219.185 casos só no estado de São Paulo, um aumento de 3.392 casos. Os dados atualizados foram divulgados ontem
pela Secretaria de Saúde, Renato. Cidade FM, no combate ao coronavírus. De volta por aqui, 8 horas e 17 minutos, a Cidade FM no combate ao coronavírus. Agora a gente dá uma passada no mundo. Como é que anda a situação no mundo, Luciano? Renato, o mundo chega neste momento a quase 9 milhões de infectados. São 8.969.827 pessoas infectadas com a doença. Os Estados Unidos têm 2.280.969 e o Brasil vem logo atrás com 1.083.341 infectados. O número de mortes também não para de aumentar, 468.567 pessoas já perderam suas vidas em todo o planeta. Essa lista é liderada pelos Estados Unidos, seguida do Brasil. Aí temos o número de recuperados também, 4.443.409 em todo o mundo, liderado pelos Estados Unidos com mais de 622 mil e o Brasil vem logo atrás com mais de 588 mil pessoas que já se recuperaram, já se curaram da Covid, Renato. 8 horas e 18 minutos, agora vamos passar para você, ouvinte da Cidade FM, a respeito do porcentagem aí da taxa de isolamento. Começamos com a cidade de Itu, Luciano. Lembrando que temos sempre um dia atrás, né? Portanto, ontem foi divulgado a taxa de isolamento do sábado. Em Itu, sábado 40%, sexta-feira 41%, na quinta-feira havia sido 40% também. Salto também com 40% de isolamento social no sábado, na sexta e na quinta-feira 41%. Sorocaba no sábado 42% de isolamento social, na sexta 39% e na quinta 40%. Indaiatuba sempre um pouco melhor que as outras cidades da região, registrando no sábado 45%, sexta 46% e na quinta 45%. Aí a taxa de isolamento social na nossa região. Governo mantém região na fase laranja, mas recomenda novo fechamento do comércio em Sorocaba. Esse era o nosso medo, né, Renato? A gente falava aqui na sexta-feira justamente sobre isso, que a situação de Sorocaba e de Campinas poderiam prejudicar as cidades ao seu entorno, né? Então, uma medida sensata do governo do estado, manteve a região de Sorocaba na segunda fase do plano de flexibilização do comércio, mas alertou que a situação na cidade de Sorocaba requer medidas mais drásticas e recomendou que a prefeita Jaqueline Coutinho coloque a cidade de volta à fase 1, né, a fase chamada vermelha. O chefe do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Carlos Carvalho, disse durante a coletiva na sexta-feira que as cidades que fazem parte dessa região estão com números condizentes com a fase 2, né? Portanto, falamos aqui na sexta-feira bastante sobre isso, que Porto Feliz, Salto, Itu poderiam ser prejudicadas caso toda a região voltasse à fase vermelha. São essas cidades onde a gente se encontra, estão com os casos controlados, né? Mas a cidade de Sorocaba tem um índice de ocupação de leitos de UTI muito acima da média de toda a região. Na semana passada, por exemplo, Sorocaba chegou a ter somente 2 leitos de UTI vazios, um índice de ocupação de 97%. Antes da flexibilização do comércio, no primeiro dia de junho, essa taxa estava em torno dos 75%. Na quinta-feira, por exemplo, a cidade registrou 620 novos casos de Covid em 24 horas, o maior recorde desde o início da pandemia. Com isso, a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, seguiu, né, a orientação do governo estadual, também uma medida de bom senso da prefeita, e anunciou em coletiva de imprensa na sexta-feira que vai sim adotar medidas mais restritivas de combate ao coronavírus com o fechamento do comércio não essencial já a partir de hoje, Renato. A medida deve ter duração de pelo menos uma semana, durante toda essa semana. Então, a partir de hoje, a cidade de Sorocaba já volta, né, aí a fase 1, passa da fase 2 do Plano São Paulo e regride para a fase 1, que permite apenas funcionamento de atividades essenciais como supermercados, bancos, farmácias, hospitais. Portanto, Sorocaba, a partir de hoje, voltando à fase 1, uma medida mais que sensata do governo do estado para não prejudicar todas as outras cidades no entorno de Sorocaba. E claro, as pessoas devem continuar em casa, devem continuar se cuidando. 8 horas e 21 minutos, 8h21 na Cidade FM. E o prazo para pedir o auxílio emergencial vai terminar no dia 2 de julho para você que ainda não fez.
Pois é, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou em entrevista coletiva na sexta-feira que o prazo para solicitar esse auxílio emergencial de R$600 vai até o dia 2. Para ter o direito ao benefício é preciso ter mais de 18 anos e ser trabalhador autônomo, informal ou microempreendedor individual e preencher ali uma série de requisitos, né, como comprovação de renda, por exemplo, e o pedido pode ser feito por meio do site ou aplicativo oficial da Caixa Auxílio Emergencial. É necessário preencher os dados com documentos do solicitante e seus dependentes. Ainda tem a opção das agências dos Correios para aquelas pessoas que não têm acesso ao aplicativo, não têm acesso ao computador, não têm acesso à internet. Pode ir até os Correios para estar fazendo o cadastramento também. De acordo com o balanço divulgado pela Caixa, desde que começaram as inscrições, mais de 107 milhões de pessoas solicitaram o benefício. Desse total, cerca de 64 milhões estavam elegíveis a receber o auxílio. Outros 1.200.000 estão no aguardo de uma reanálise após terem o pedido negado. 8h23 na cidade e o governo prorroga aí por mais 15 dias também a restrição de entrada de estrangeiros no Brasil. Pois é, né? O governo federal prorrogou mais 15 dias essa restrição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão segue a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite de sábado. A medida vale para o ingresso no país por rodovias ou outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário. Em março, o governo passou a adotar essas medidas de restrição de entrada de estrangeiros como uma forma de conter o avanço da doença no país. Desde então, aí, o prazo tem sido estendido pelas autoridades brasileiras e agora, mais uma vez, estendendo por mais 15 dias. Tem uma pauta aí para o próximo mês, né? O Senado pauta para o próximo mês proposta que adia as eleições municipais deste ano, hein, Luciano? Pois é, já falamos muito sobre isso aqui também, né, Renato? E o Senado decidiu pautar no próximo mês essa proposta de emenda à Constituição para adiar as eleições municipais de outubro por causa da pandemia. A decisão foi tomada após uma reunião com líderes da Câmara e o Tribunal Superior Eleitoral. Eu costumo dizer aqui, é complicado, né, essa mudança de data, porque tem que mudar a Constituição. Aí teríamos que ter sessões intermináveis, tanto no Senado quanto na Câmara. Atualmente, o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro em todos os municípios brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu pautar uma PEC apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que adia as datas para 6 e 20 de dezembro. A proposta, no entanto, deve sofrer uma alteração e poderá fixar outra data para a eleição. O Tribunal Superior Eleitoral sugere um período entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Partidos do Centrão estão contra o adiamento das eleições. Os prefeitos e partidos do Centro só concordam com isso se os mandatos forem prorrogados. O que acontece é que a maioria não deseja que esses mandatos sejam prorrogados, Renato. 8h25 na Cidade FM, mais uma do Senado, aprova agora projeto que suspende o pagamento de empréstimos consignados. Também uma medida justa aí, né, principalmente por causa dos aposentados, né, que fazem muitos empréstimos consignados e muitas vezes caem naqueles golpes, né, sem querer. E o Senado aprovou esse projeto que prevê a suspensão do pagamento desses empréstimos por aposentados, pensionistas e empregados públicos e privados. A proposta prevê a suspensão por 4 meses. O crédito consignado é aquela modalidade de empréstimo com pagamento indireto, né, na qual as parcelas já são descontadas diretamente no salário ou benefício recebido por quem pediu o empréstimo. Com essa aprovação pelo Senado, o texto segue agora para votação na Câmara dos Deputados. Segundo alguns parlamentares, o objetivo do texto é reduzir os impactos econômicos na crise provocada pela pandemia também aí, principalmente nessa população mais vulnerável que são os idosos. 8h26. Pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2020-2021 começa no próximo dia 30. Para os trabalhadores com direito ao benefício que forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil, esse pagamento começa já no dia 30, acho que não nessa terça-feira, na outra terça. Nesse caso, o dinheiro vai ser creditado diretamente na conta. Já para os outros trabalhadores, os saques serão liberados a partir do dia 16 de julho. O calendário de saques vai até o dia 30 de junho do próximo ano.
Quem nasceu nos meses de julho a dezembro ou tem número final de inscrição entre 0 e 4 recebe o benefício ainda neste ano. Já os nascidos entre janeiro e junho e com o número de inscrição entre 5 e 9 devem receber no primeiro semestre de 2021. O valor do abono varia de R$ 88 a R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo, dependendo do período trabalhado formalmente em 2019. E tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. Renato, uma ótima manhã para você, uma ótima sequência de trabalho. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano. Forte abraço. Amanhã o Luciano volta a partir das 8 horas da manhã, abrindo o Show da Manhã.